se 14 dias antes do seu casamento você tivesse uma notícia que poderia mudar todos os seus sonhos? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline e eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história pra vocês. No dia 14 de setembro, exatamente 2 semanas antes do meu casamento, eu comecei a ficar com meu coração muito acelerado. Eu realmente acreditava que era ansiedade. Tudo isso começou de manhã, e por mais que eu tentasse fazer com que meu coração desacelerasse, eu não conseguia. E eu realmente comecei a me preocupar com isso. Mas por ficar 140, 150 batimentos por minuto durante 1, 2, 3, 4 horas, a gente resolveu procurar uma ajuda médica. Foi quando a gente foi para pronto atendimento aqui da nossa cidade. Eles me passaram para uma área de emergência e eles logo fizeram eletro comigo. Acredito que eles imaginaram que era algo do coração, enfim. Mas graças a Deus, o eletro deu negativo. Foi quando eu conversei com o primeiro doutor daquela noite. Ele perguntou pra mim se eu tinha alguma sintomatologia, se eu tava sentindo algo, e eu disse pra ele que não. Então ele me encaminhou pra fazer alguns exames de sangue, como de rotina, e me explicou que provavelmente seria ansiedade. O meu coração, ele continua acelerado, porém eu estava mais calmo, porque eu realmente acreditava que aquilo não passava de um quadro de ansiedade devido ao meu casamento, que estava batendo as portas. Eu esperei durante um curto período de tempo para sair o meu exame de sangue, e logo quando ele saiu, ele me chamou na sala dele de novo. E estávamos eu e o meu esposo, que na época era meu noivo, e ele me chamou e ele falou: Aline, você não vai poder ir embora. E eu falei, como assim? O senhor disse que era só um quadro de ansiedade. E ele falou, mas os seus leucócitos, eles estão muito alterados mesmo. E só disse, você não vai poder ir embora, você vai ter que ficar sob observação essa noite aqui com a gente. Nós vamos fazer mais algumas coletas de sangue, mais algumas coletas de urina, e você vai ter que ficar aqui com a gente. Aquela noite eu dormi lá. Eu fiz os exames de urina, eu fiz também os exames do coração, e todos eles deram negativo. Nisso já trocou o plantão e já era outra médica. E quando ela falou sobre infecção, eu comecei a ficar um pouco preocupada. A gente acha que vai acontecer na casa de todo mundo, mas nunca vai acontecer com a gente. E tudo isso demorou um dia inteiro. Eu cheguei em um dia à noite e eu só fui ter realmente o resultado, o diagnóstico daquilo que eu tinha no outro dia à noite. Cada médico que vinha falar comigo, eles não me contavam o que realmente eles estavam imaginando, eles não me contavam o que realmente poderia estar acontecendo comigo. Eles só falavam que eu precisava ficar lá, que eu precisava continuar em observação e que eles não poderiam de forma alguma me dar alta daquele jeito. E eu pensava, mas que jeito? Que jeito é esse? Foi quando no outro dia chegou uma médica, ela me pediu um ultrassom da região abdominal. Eu fiz esse exame e quando teve o resultado do exame, já era à noite do outro dia, e eu tava esperando em uma sala ao lado, quando ela, sem hesitar, ela entrou e logo me mandou a notícia. Ela disse, olha, você já fez todos os exames que a gente poderia te pedir, e o último exame é a tomografia, mas depois dessa tomografia, a gente vai esperar um outro médico vir de fora, porque você vai fazer a colheita do seu líquor. E eu falei pra ela, doutora, mas pra que serve isso? Ela falou, Aline, ou você está com linfoma ou leucemia. E quando ela me disse aquilo, eu comecei a chorar sem parar. E eu falei, doutora, mas faltam 14 dias pro meu casamento, eu não posso estar com isso. E ela falou pra mim, mas Aline, Deus, ele escreve certo por linhas tortas. Algo que eu não acredito. Eu acredito que Deus faça tudo certo, independente do que a gente tiver, independente de qual for o nosso diagnóstico. Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus amigo, ele é um Deus que trilha os nossos caminhos de maneira certa, ainda que a gente não entenda, ainda que esteja difícil a gente associar, ainda que esteja difícil da gente entender por que eu tô tendo que passar por isso, não podia ser outra pessoa, por que tem que ser comigo. Deus, ele tem o caminho certo para cada um de nós e ele escreve por linhas certas. Eu falei assim pra ela, doutora, não pode ser uma infecção mais grave no rim, na urina, eu não sei. E ela falou pra mim que talvez poderia, mas seria muito difícil. Quando o meu exame ficou pronto e a doutora veio toda feliz e ela falou assim pra mim, olha Aline, você tinha razão. Realmente era uma pielonefrite. Pielonefrite é uma infecção quando não tratada da urina. Ela sobe, então era algo muito menos grave do que aquilo que ela estava imaginando. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria,
E o que eu posso falar pra vocês é que naqueles momentos eu só conseguia pensar o quão passageira nossa vida é. Depois de todo aquele susto, eu só conseguia agradecer. E eu entendi que Deus, ele mudou o meu diagnóstico enquanto eu fazia aquele exame. Eu entendi, eu tive fé. Eu tenho certeza que ele fez isso, que ele me curou. Que Deus, ele muda mesmo o diagnóstico, que ele mudou o meu diagnóstico, ele me curou, seja de uma leucemia, seja de um linfoma, ele me curou. E eu fui a última a ser chamada pro quarto e eles falaram pra mim, olha, Aline, não tem vaga mais onde o seu plano cobre, então você vai ter que ficar em uma outra ala. E por mim, eu só queria ir embora logo, e eu falei, tudo bem. E Deus, ele me preparou que eu ficasse numa ala muito melhor do que o meu plano cobria, quarto muito melhor. Até nisso Deus foi detalhista, Deus preparou pra mim o melhor quarto. Na segunda noite que eu tava lá, era aproximadamente umas 10 horas da noite, eu comecei a ouvir aquele louvor Me Ama, da Ana Paula Valadão. E eu consegui dormir a noite inteira. E no outro dia eu acordei e eu falei pro Vinícius, amor, muito obrigada porque você colocou esse louvor pra mim. Eu falei, amor, obrigada, porque aquele louvor fez eu dormir bem, eu consegui dormir a noite inteira. E ele falou, mas que louvor? Eu não coloquei louvor nenhum. Ou seja, Deus, ele é tremendo. Ele faz as coisas além do que a gente pode imaginar. E naquele mesmo dia, a médica entrou no quarto e ela disse, Aline, você tá de alta. E eu só sabia agradecer a Deus, porque eu entendia que foi Deus quem me permitiu ir para minha casa, foi Deus que me permitiu naquele domingo almoçar com a minha família, poder estar com a minha família novamente. A verdade é que eu não sei o que você tá passando hoje, mas eu quero te incentivar, te encorajar, clame a esse Deus, sabe? Eu agradeço a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pelo diagnóstico que Ele mudou, mas eu também agradeceria em outras circunstâncias. O que Deus faz a gente não entende. E seja o sim ou seja o não de Deus, a gente precisa agradecer, confiar mesmo nas adversidades, confiar mesmo nos momentos difíceis, confiar mesmo nas notícias ruins, confiar e acreditar nesse Deus maravilhoso. E é isso, pessoal, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, por ter ouvido um pouco da minha história. Eu tô muito feliz de ter compartilhado um pouco da minha história com vocês, do meu testemunho. E eu peço que se você gostou, você curta aqui, você compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para edificar a vida de outras pessoas e que você se inscreva nesse canal. Muito obrigada por tudo. Beijo!